Oi pessoal, olha, estamos de volta com o nosso Fala Mágica. O Fala Mágica é um oferecimento de Império das Madeiras, da Decalque, oferecimento da Flávia Campos, arquiteta, e da Contemporânea Interiores. Essas empresas são parceiras nossas, empresas que acreditam na cultura da nossa cidade, da nossa região e da importância de você do outro lado saber quem são as pessoas que fazem a nossa cidade crescer. Seja bem-vindo ao nosso Fala Mágica. Recebemos ela, nossa convidada de hoje. Olha, eu vou começar com o currículo dela, hein? Ela é diplomada pela Universidade Finisterrae Santiago, no Chile, em 2017, em fisioterapia dermatofuncional. Ela é especialista em fisioterapia dermatofuncional pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, em 2009. É fisioterapeuta pelo Centro Universitário Newton Paiva, em BH, em 2007. Sócia-diretora das duas unidades da clínica Corpus Clean, fundada em 2007. Promotora de cursos na área de dermatofuncional desde 2007. Ela é sócia e diretora da Corpus Clean, locações de equipamentos a laser para depilação biomédica pela Fazar em 2021. Gente, só que eu tenho certeza que esse aqui é um currículo assim básico, né, que a gente tem de Graziele Barros Rodrigues, proprietária da Corpus Clean, que está aqui com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, Cristiane. Obrigada, gente. Prazer para mim estar aqui. Prazer é todo nosso. Vou te chamar de Grazi. Maravilha, né? Ficarei muito feliz. Que é mais íntimo, né? É, como eu já te conheço, então a gente vai se falando desta forma, porque afinal de contas, né, o nosso Fala Mágica é isso, para trazer intimidade para as pessoas, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho. E essas histórias acabam servindo de inspiração para muita gente, né? Porque teve um começo, né? Sim, todo começo, né? Então vamos falar de uma mulher empreendedora, visionária, mãe, esposa, amiga. Por aí vai. Bom, eu separei aqui alguns temas para a gente poder falar, né, dentro da sua área, da área que você atua, que é a área da beleza, né? As pessoas hoje estão em busca de uma beleza, digamos, perfeita, né? E também natural, Sim. Né? Ninguém quer ficar com um aspecto que não seja natural mais, né, Grazi? É verdade. Cristiane, a evolução na estética hoje, ainda bem, nos proporciona isso. A alta tecnologia que nós temos hoje disponível, os vários, inúmeros tratamentos que nós temos hoje nos proporcionam trazer para o paciente a beleza mais natural. Antigamente nós tínhamos dois tratamentos, botox e preenchedor, só. E cirurgia plástica, que também, né, não é tão natural. Hoje já tem novas técnicas, mas antigamente não ficava tão natural. E nem tão acessível. E nem tão assim, acessível. Né? Então a evolução da indústria da beleza trouxe muita coisa pra gente. E é claro que isso traduz-se em forma de naturalidade. Que inclusive a busca hoje é pela maioria dos pacientes por naturalidade. Todos querem parecer uma pessoa mais jovem com a idade que tem. Mais jovem. Grazi, eu acho assim, que qual que é o problema da pessoa querer se sentir bem? Porque quando a gente fala de beleza, né, a gente fala também de autocuidado. Sim, né? verdade. E cuidado literalmente, né? Uhum. Porque quando a gente fala, ainda mais às vezes a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai percebendo isso. Por quê? Houve um desgaste maior da nossa pele, né, devido ao excesso de sol, enfim, o tempo, né, gente, as próprias células vão morrendo, né, então, assim, a gente tem várias coisas que acontecem, mas o que eu percebo hoje é que as pessoas estão buscando a beleza, não só pelo conceito de beleza, mas pelo conceito também de autocuidado, né, de se sentir bem. Eu associo muito a beleza com autoestima, né? Com o processo de envelhecimento, nós perdemos algumas questões que na juventude são coisas fáceis e de repente se tornam mais difíceis. Então, uma maquiagem que antigamente a pele não craquelava, né?
em uma determinada altura, em uma determinada idade, puxa vida, essa maquiagem não tá ficando legal aqui mais. E aí é que a gente, que a ficha cai. E aí é que a gente percebe, eu acho que eu preciso de um peeling, tem uma ruguinha aqui, minha pele está sem brilho, sem viço. As pessoas adoram falar esse termo, né? Sem viço, né? Verdade. Sem viço, sem hidratação. E é exatamente por aí. Então, quando a gente começa a observar, a cuidar, opa, deixa eu passar um pouco mais de hidratante, e começam a se interessar. Com o advento da tecnologia do Instagram, hoje facilitou muito, a gente faz muita comunicação com as pessoas e com os pacientes, né? E isso possibilita a entrega, por exemplo, de microatitudes. Como lavar o rosto? A gente ensina isso no Instagram. Qual o melhor sabonete para tipo de pele específico? E as pessoas começam a comprar essa ideia e começam a fazer em casa. Isso traduz-se em pequenos resultados. Não é que a minha pele melhorou um pouco? E aí sim, a autoestima, né, vai acontecendo, vai sendo cada vez mais buscada. É quando a gente se fala assim, agora eu vou me render, eu preciso de um botox, eu preciso de um bioestimulador, eu estou precisando de um profissional aqui me auxiliando, sabe? Grazi, e quando você resolveu despertar para essa área da beleza? Porque assim, você já tem uma experiência, né, já tem uma bagagem aí. Quando você resolveu fundar a Corpus Clean? Tudo começou logo que eu me formei, Cris, sabe? Eu tinha duas paixões, ou eu ia para dermatofuncional, ou eu ia para a área de CTI. Eu adorava paciente terminal. Então, quando eu saí da fisioterapia, eu falei, se eu não me especializar em CTI, em fisioterapia respiratória, eu vou para dermato. E eu fiz as duas provas para pós-graduação e passei na de dermato. Na época eu não passei na prova de fisioterapia respiratória, que eu acho que por ironia do destino, Deus sempre nos mostra o nosso caminho. Exatamente. Eu falei, eu vou fazer as duas. Em qual eu passar, eu vou seguir o caminho, porque meu coração é dividido. Mas eu já agradeço muito, porque eu já trabalhei em hospital e eu sentia muito. Eu sou muito preocupada com as pessoas. Com esse processo de humanização no hospital, a gente sofre muito com isso. Então eu acho que Deus me tirou. Ainda mais porque seriam os piores casos, digamos, os mais difíceis. Isso, né? eu gostava muito porque o paciente às vezes precisava só de uma aspiração. Quando eu aspirava, o paciente ia em coma, às vezes movimentava, não era sorriso, mas tinha uma resposta, aí eu ia embora feliz. Sim. Mas ao mesmo tempo isso tem um preço e é caro, a gente sofre. E na dermato eu consigo possibilitar para as pessoas o mesmo sorriso. Tá? Não tem coisa melhor quando o paciente chega para uma reavaliação após um tratamento, que a gente tira as fotos de um antes e depois, e antes das fotos o paciente já te dá o feedback, Graziele, não precisa nem dessa foto, a minha pele está linda. Isso quando eu não recebo no domingo. Tem 2 domingos que eu recebi um vídeo de meu paciente chorando, agradecendo pela recuperação do cabelo. E aí isso traduz para a gente uma energia, uma vontade de caminhar. Então eu segui na dermato, e a fisioterapia dermatofuncional, inclusive abre aspas aqui, pessoal, tem um orgulho disso. Ninguém conhecia dermatofuncional. Né? A gente tinha a dermatologia dentro da área médica, tá? E a esteticista. A fisioterapia dermatofuncional veio como a primeira profissão dentro dos profissionais não médicos, no qual a gente tem muitas obrigações, nós somos fiscalizados, né? E dentro da área da saúde, mas as pessoas não reconheciam. Ou você era dermatologista, ou você era esteticista. Sendo que nós tínhamos uma faculdade a cumprir uma especialização. 5 anos de faculdade, no mínimo 1 ano e meio de especialização. Eu hoje tenho todo o currículo que para mim não significa nada, né? Eu quero muito mais, né? São mais de, eu contei 158 cursos por conta própria, fora o que você contou aqui. Então é isso que faz a gente crescer. Mas eu preciso do título, né? E a dermato, no início ninguém conhecia, e eu vivi a minha vida até aqui de dermato funcional. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu cuidei das pessoas desde 2007 até aqui. A biomedicina eu me formei agora, né? E foi uma evolução na minha carreira, foi até por uma opção. Eu queria entregar mais, e dentro da dermato funcional, tecnicamente, a gente tem algumas limitações, principalmente com os injetáveis, tá? E aí eu busquei mais uma faculdade por isso, porque eu sentia falta de entregar mais. Mas a minha carreira toda foi pautada em cima da fisioterapia dermato. E
A clínica, inclusive, surgiu em 2007 com essa ideia. Era uma clínica estética de dermatofuncional e desde lá o meu olhar de cuidado com saúde estética. Eu sempre me considerei uma profissional da saúde, então eu não queria só aplicar aparelhos, eu não queria só fazer um tratamento para celulite. Eu sempre busquei, tem aí alguns cursos associados à alimentação. Como é que eu poderia orientar, claro que respeitando dentro do meu âmbito de atuação, como é que eu posso associar um tratamento estético para um paciente que está com edema? O que eu posso passar mais? Aí a gente entra em nutracêuticos. Né? Talvez isso seja um grande diferencial, mas é o que me fez apaixonar pela minha profissão. Os resultados, né? Pautados na saúde, apesar da queixa ser estética. E como não pode, a gente não pode, não tem como separar, né? Quando você fala de alimentação, fala dos outros cuidados básicos, a gente vê hoje que o profissional ele é multiprofissional, sim. Né? Então ele consegue permear por várias áreas, sim, né? Sim. Hoje, o que a gente pode considerar do queridinho do momento que as pessoas procuram, né? Qual que é o carro-chefe? Vamos falar assim, olha, esse aqui é o grande segredo da vez, né? A bola da vez. Então, vamos lá. Nós temos vários tratamentos que são muito buscados, mas tem um queridinho. Tem um queridinho. Esse queridinho. Conta pra gente qual que é esse queridinho. Vou até anotar aqui esse queridinho. Chama bioestimulador de colágeno. Colágeno que a pele para de produzir colágeno uma certa hora. Sim, diminui. Colágeno, a gente sempre fala, as pessoas tomam colágeno. Exatamente. Né? Acho que você podia explicar para as pessoas também o que é o colágeno. Perfeito. Né? Porque as pessoas às vezes escutam nomenclaturas, colágeno produzido pelo corpo uma certa hora para e o que acontece? Perfeito, eu vou explicar assim. Cris, o colágeno é uma proteína responsável pela qualidade da nossa pele. Então, se eu comparar uma criança como minha filha de 6 anos com a minha mãe, a diferença é a produção de colágeno da minha filha para minha mãe de 65 anos. E essa produção, pessoal, ela depende de vários fatores. Questões hormonais, hidratação, nutrientes, tá? Para que ela aconteça. Então, o processo de envelhecimento, ele rouba isso da gente, né? Nós perdemos nutrição, nós perdemos hormônio, nós perdemos várias outras coisas que fazem a produção diminuir. E se eu tenho uma produção diminuída e não dou uma ajudinha, eu vou envelhecer, tá? E aí a bola da vez é uma substância que chama bioestimulador de colágeno, que eu posso considerar hoje primordial em vários tratamentos, tá? Uma pele sem colágeno, ela fica flácida, ela cria rugas, ela cria manchas e por aí vai. Então, se eu trabalho a bioestimulação, ou melhor dizendo, para que as pessoas entendam, Cris, a estimulação de dentro para fora do meu colágeno, eu trago juventude. Eu consigo entregar para essa pele naturalidade, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma toxina botulínica, a gente está tendo uma ação muscular, mas a qualidade da minha pele não é mexida. Quando eu faço uma cirurgia plástica, Cris, eu estou cortando a pele. Mas e a qualidade dessa pele? Não está sendo trabalhada. Por isso a responsabilidade do nosso bioestimulador de colágeno hoje. Então, a maioria dos tratamentos buscados hoje na área da estética podem vir associado dessa bioestimulação, tá? Que deve vir o quanto antes nós pudermos. E o bioestimulador que é uma substância injetável, tá? Que tem aí a capacidade de estimular de forma endógena, de dentro para fora, né, essa produção, e aí a gente consegue corrigir rugas, manchas, flacidez e devolver, estrutura para a pele, Cris. Tá? E engraçado, a gente fala de colágeno, né? A gente escuta falar e não imaginava até que envolvia a questão das manchas. Sim, sim. Né? Nossa, os tratamentos que tem uma importância muito grande dentro do consultório são os tratamentos de rugas e manchas, né? Uma mancha que acomete muitos pacientes é o melasma. Os pacientes com melasma eles sofrem. Vamos falar para as pessoas, o melasma é que a pessoa tem uma pele, vamos supor, como a minha, e ela começa a dar manchas, elas começam mais escuras ou podem dar mais claras também? Vamos lá, para ser melasma, a gente precisa de ter uma característica. A mancha geralmente ela é bilateral
ou ela pode acontecer na região central do rosto do meu paciente. Na testa, ela começa com aspecto de borboleta e pode descer pelo nariz e principalmente ao redor da boca. As pessoas têm muito o melasma ao redor da boca, tá? Sobretudo no lábio superior, tá? E o aspecto da mancha é uma mancha cor marrom, só que é uma mancha que não tem cura. Infelizmente, quando ela tem controle, ela tem gerenciamento. E hoje nós conseguimos falar de um gerenciamento muito interessante em termos de resultados, tá? Mas está muito além de usar só clareador. É aí que o bioestimulador entra, por exemplo. A pele que tem manchas e que tem o melasma, sobretudo, é uma pele que ela é uma pele envelhecida. E ela é envelhecida por quê? Açúcar, estresse, radiação, tá? E aí, o segredo que faz hoje a maior diferença é, se eu tenho uma área de melasma, aquela área ela foi agredida, seja pelo processo de açúcar, de consumo de açúcar, que a gente chama de glicação, ou por excesso de radiação, tá? Pacientes que têm um estilo de vida ruim também, produz muito o hormônio do estresse, o cortisol, e aí eu tenho uma inflamação dessa mancha, fazendo com que ela fique bem mais escura. Os pacientes começam a usar ácidos e acham que só o ácido vão fazer efeito. Mas essa mancha, ela está de dentro para fora. Então a gente precisa de trabalhar de dentro para fora. O bioestimulador, ele traz essa calmaria para a pele. Opa, tá tudo bem. Pode parar com essa comunicação de inflamação. Que a gente tem um problema, as células se comunicam. O tempo todo. Gente, como é impressionante o que você está dizendo e as pessoas não se atentam. Eu vejo várias pessoas cuidando de si na seguinte maneira: esteticamente, não cuidam do lado internamente, digamos, do físico mesmo, né? Igual você disse, da alimentação, e também do lado emocional dela. Olha Sim. como, gente, é importante que você, aliado aos seus tratamentos estéticos, que você cuide de todo o complemento. Olha que coisa interessante que ela está falando. Então, você vai acabar dando dicas para essas pessoas muito mais, né? Uma Sim. entrega muito maior, não só da questão do que ela tem que fazer, dos procedimentos, mas como ela deve lidar com aquilo, até a questão emocional. Cris, perfeito. Eu, inclusive, vou dar uma dica aqui para que as pessoas entendam. Vamos falar de queda de cabelo. Queda de cabelo. Olha que interessante. Ó, queda de cabelo. Eu vejo hoje muitas, até uma matéria saiu essa semana de uma atriz famosa da Globo, falando da alopécia. Alopécia. Alopécia, que veio numa alta tão grande esse assunto, que eu vejo algumas blogueiras, inclusive, falando sobre ela, sobre essa questão. Tem pessoas que a gente já nota, mulheres com falta de cabelo. Ele para de crescer o cabelo? Exatamente. Nós temos tipos de queda, né? E existem 3 tipos principais de queda de cabelo. Uma delas que é muito conhecida como calvície, e aí de forma científica a gente chama de alopécia androgenética, que pode acometer tanto homens quanto mulheres. Porém, a caracterização de cada queda em homens e mulheres são diferentes. Exemplo, nas mulheres começa-se com um afinamento na linha central, e esse afinamento dos fios gera uma queda. As mulheres começam a observar um vazio na região central, no ápice da cabeça, na linha média da cabeça. E é claro, inicia-se com o afinamento para que depois a queda comece a acontecer. No caso dos homens, a gente já vê regiões como as entradas, né? Acho que todo mundo conhece, né? Fala muito das entradas. A gente fala das entradas, é a calvície, que é conhecida como alopecia androgenética, tá? E que tem sim uma causa genética envolvida, tá? Mas, pena que eu não posso explicar tudo aqui, mas que o gene da alopécia vem da mãe, viu, gente? Não é do pai. Gente, esses genes, eles são terríveis. É verdade. Todo mundo acha que fala, meu pai é calvo e por isso eu sou calvo. Não, a gente tem uma diferença, e depois eu posso explicar, só para a gente terminar aqui. E aí, existe também não só as alopécias. É claro que a gente está falando aqui da feminina e masculina. Tem um outro tipo de queda que é muito conhecido como eflúvio telógeno, que inclusive está muito em alta, pessoal, porque pós-Covid as pessoas têm tido o que nós chamamos de eflúvio telógeno,
que é bem diferente da alopecia androgenética. Por quê? Porque o eflúvio, ele vem de forma pontual, tá? E ao mesmo tempo, ele se corrige. É claro que se eu tiver geneticamente uma tendência para acontecer uma queda ou uma alopecia associada, esse eflúvio ele vai dar mais trabalho. Mas os pacientes pós-Covid, por exemplo, que tiveram queda, a queda começa na região lateral, de forma abrupta, tá? Os pacientes começam a ver fios caindo no chão da casa, na mesa de trabalho, no banheiro, né? Ao tracionar, ao pentear, ao lavar, as pessoas ficam desesperadas, né? Eu recebo vídeos no Instagram dos pacientes gravando segunda, terça, quarta, domingo. Me ajuda, por favor, olha a quantidade de fios, né? É muito rápido o eflúvio telógeno, diferente da alopecia androgenética, que ela vem sendo aos poucos aparentada, né? Então o eflúvio telógeno a gente consegue também trabalhar para os pacientes, e deve ser trabalhado porque, apesar do próprio corpo conseguir produzir novos fios, gera-se uma má qualidade do fio. Então as pessoas ficam com a baixa estima que nós falamos no início. Então é muito comum em pós-Covid, pós-gestação, pacientes em cirurgia de emagrecimento, a bariátrica, pacientes em emagrecimento, até acúmulo de metal pesado. Mas nós entramos nesse assunto, Cris, para falar que o cortisol, que é o hormônio do estresse, influencia na queda, tá? Então, o que Cris fala é muito importante. Os meus pacientes, quando eu identifico, às vezes eu solicito exames, se na anamnese eu identificar um nível de cortisol mais alto, para me mostrar para ele, olha aqui, ó, precisa dormir mais cedo, precisa praticar atividade física, porque o meu tratamento vai te salvar agora. Se você continua com o seu estilo de vida ruim, esse cortisol altamente circulante, ele vai fazer o seu cabelo continuar a cair. Então o que você falou é primordial, principalmente no que tange a diferença do meu trabalho para, vamos dizer assim, dentro da saúde estética. É por isso que eu gosto tanto de fazer o que eu faço. Porque a queixa é estética, mas a origem é na saúde. Gente, e outra coisa que dificilmente às vezes a gente vê nos tratamentos é realmente essa associação. Sim. Com os exames, né, que a gente fala, os exames de sangue, né, essa qualidade interna é fundamental. Eu tive um processo de emagrecimento muito grande, né? Eu perdi 50 quilos. Que maravilha, parabéns, Cris. Muito obrigada. Com atividade física, alimentação, mas o principal foi a questão, né, de trabalhar com uma médica que trabalhava primeiro a minha parte interna. Saúde estética. Não tinha como eu emagrecer 50 quilos se eu não soubesse como estava o meu corpo por dentro. Porque aí vem tudo que você fala, dos processos inflamatórios que a gente tem, da alimentação, às vezes em excesso de algumas substâncias, a influência do metal sobre a nossa vida. Como, gente, isso é primordial. Olha só como a saúde da nossa pele também está ligada a isso, né? Isso faz muita diferença. Cris, ontem eu tive a oportunidade de um paciente antigo com melasma super persistente. Solicitei uns exames dele ontem e ontem eu tive que dar uma notícia para ele. Está com várias alterações de inflamação no corpo e nós temos indícios disso. Ele ficou surpreso, eu tenho todo um cuidado para passar isso para o paciente também, né? Porque quando a gente começa a não ter resultados, sabendo que você está fazendo a coisa certa, foi o meu limite da conversa com ele foi: agora você faz o que tem que ser feito, você já fez, e eu também tenho certeza do que a gente está fazendo. Nós vamos precisar de ajuda, eu só não sei por onde, pedir os exames. O paciente está com uma inflamação no fígado grave, né? Não tem como o melasma clarear. E é por isso que é muito importante a gente pautar, embasar, fortalecer, gente, a saúde. Eu costumo falar, Cris, que as queixas dos pacientes funcionam como um iceberg, né? Para quem não conhece, o iceberg, gente, é algo monstruoso por cima, que apresenta algo pontual, que pode ser o melasma, a queda de cabelo, o envelhecimento, uma pele escurecida, uma acne. Mas lá embaixo, o iceberg, a coisa está muito pior. E lá embaixo aonde? Aonde eu produzo estresse oxidativo, inflamação, que vem do meu estilo de vida. Comida, falta de sono adequado, falta de atividade física. E é claro, eu estou envelhecendo, então eu perco hormônio. E o hormônio é vida, gente. Então,
Cris, não tem como isolar, tá? Não tem como. As pessoas que buscam naturalidade, jovialidade, produzir o famoso resultado natural, se não embasarmos na saúde, a gente não consegue. É verdade. Eu costumo dizer no meu Instagram, né, quando eu fico colocando lá meu dia a dia, aí eu falo para as pessoas que, quando eu vou para atividade física, eu falo, olha, porque as pessoas às vezes elas não se descobrem para poder fazer uma atividade prazerosa, né? Sim. Então, o primeiro passo é descobrir o prazer, né? O prazer em se fazer algo, alguma atividade. Às vezes vai com preguiça mesmo. Vai. Mas eu hoje, para mim, eu tenho como saúde. Então, assim, eu tô tomando a minha dose diária do meu medicamento da vida, né? Que é a atividade física. E eu jamais ia imaginar. Então, se a gente mudar essa concepção de que a gente não está indo, eu estou indo fazer um sacrifício, não, você está indo cuidar de si, né? Então, você vai fazer uma atividade e eu tenho para mim hoje como meu remédio diário. Perfeito. Então, aquela 1 hora é o meu autocuidado. Eu mostro para eles todos os dias, gente, autocuidado hoje, né? Então, é o meu autocuidado. Perfeito. E é a minha dose de medicamento. Perfeito. Só que não é aquela dose de medicamento que a gente já está tentando curar algo, né? É o preventivo. É o preventivo, né? Perfeito. Não tem outra coisa no mundo que faça termos saúde se não for atividade física diariamente. E alimentação. E alimentação, claro. Eu posso dizer, quando você fala sobre esse processo de inflamação, eu tinha esses processos, depois eu vou te mostrar até as fotos das feridas que eu tinha no meu corpo por esse processo de inflamação. Dermatite. Exatamente. Que se eu não tivesse também, né, chegado aí, vou agradecer aqui a doutora Constelação, que é minha médica. Coisa boa. Que Excelente salvou a minha vida, referência né? na nossa região. E que você disse sobre esse cuidado que eu acho o mais importante, que é o cuidado interno também. Como associar isso é extremamente importante. Sim. Vamos falar de outro assunto que eu acho que é interessante também, que é um trabalho que vocês fazem lá na Corpus Clean, que é hoje como a gente vê a evolução, né, gente? Às vezes a gente quer fazer um procedimento, daqui a pouco ele já não é funcional mais não. A moda já passou, né? A gente teve vou falar sobrancelhas, apesar de sobrancelhas é meu bonito. Sim. Sobrancelhas que antes eram um arco bem fininho. Verdade. Acho que numa década de 70, 80, Sim. muito Perfeito. usual, né? Que eu lembro das mães das minhas amigas, que elas sobrancelhas assim, ó. Era um arco bem fininho, aquela coisa bem fininha. A gente teve um processo de evolução. E aí algumas delas começaram a fazer o próprio desenho. Algumas não deram certo. Não deram, né? Continua não dando. E algumas não dando quase que uma tatuagem, Sim, assim, sim. né? E tal. E aí, essas pessoas que fizeram esse procedimento, elas querem às vezes essa remoção dessa tatuagem para... Eu vou falar tatuagem, qual que é o nome correto? Micropigmentação. Micropigmentação. E aí, não quer mais. Então, é um trabalho que vocês oferecem também, que Sim. é essa retirada a laser. Exatamente, Como é que funciona? Cris. Fantástico tocar nesse assunto, que é um público muito vigente hoje nas duas clínicas, tanto em BH quanto aqui em Conselheiro Lafayette. Interessante porque as técnicas evoluem, né? E nem sempre os profissionais acompanham também essas evoluções, né, Cris? Eu falo que tatuar ou fazer a micropigmentação em alguém exige um pouco mais de análise crítica. Vamos lá. Eu preciso entender o perfil daquela minha cliente, né? É uma cliente mais ousada? Não é? É uma cliente que ela se maqueia ou não? E, na verdade, eu sinto um pouquinho de falta dos pacientes analisarem isso, que é o visagismo, né? Então, a gente entender, é uma paciente que essa técnica de mais fina, mais natural, vai dar certo, que é uma paciente que não gosta de se maquiar. Mas, em contrapartida, se eu tenho uma paciente que já se maqueia, já gosta de sobrecarregar um pouco a maquiagem, eu preciso ter uma técnica mais natural, porque ela vai usar a maquiagem no dia a dia, né? Então, uma das maiores queixas que nós temos no consultório, das pacientes que querem remover, é exatamente, eu não gostei do arqueamento, eu não gostei da espessura, e eu também não gostei da intensidade da cor, tá? Ou também, Cris, com o passar do tempo, essa tinta, ela sofre um processo, essa tinta utilizada na micro, sofre um processo de despigmentação. Ela naturalmente vai perdendo o pigmento, e uma das maiores causas de vontade de remover é: a minha tinta mudou de cor.
e não condiz mais comigo, com o que eu visto, com o que eu sou. Eu me olho no espelho e já não me reconheço mais por causa dessa sobrancelha muito arqueada, sem cor, tá? Então é muito importante as pessoas que querem fazer, conversar muito com os profissionais, mas ainda bem que a gente tem o laser e a gente consegue remover de forma total, viu, gente? Olha que boa notícia. Consegue total. Total. Olha só, Tá. Então dá pra mudar, gente. Dá pra mudar. E como que às vezes um pequeno detalhe faz a diferença na vida da pessoa? Porque pensa bem, se eu tenho o meu rosto, que o meu rosto, eu posso às vezes esconder alguma coisa no meu corpo que eu não goste, coloco algum adereço, eu coloco alguma coisa, mas e o meu rosto? Antes a máscara até ajudava se fosse questão do sorriso. Verdade. Agora já não mais. Mas eu penso que quanto que faz diferença para a pessoa estar bem, né? Porque se ela não está bem, por exemplo, essa questão que veio o laser agora para ajudar, pensa uma pessoa com uma sobrancelha que ela não está agradando, que aquilo ela vai estar, ela chega, né, nos lugares e às vezes pode se sentir até mal com isso, né? Mal no trabalho. Em casa, com o próprio marido. Exato, e vai receber pessoas, vamos supor que seja um trabalho em que tenha o contato diário com pessoas. Gente, eu falo que assim, eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. Se ela quer procurar ajuda, ela tem que buscar mesmo, sabe? Não tem essa de que por que não fazer? Exato, quer fazer, faça mesmo, mas faça com um profissional adequado, muito importante, né? Você quando buscar saber do currículo dessa pessoa, do trabalho dessa pessoa, isso é extremamente importante. É muito importante as pessoas passarem por um processo, gente, que a gente chama de avaliação. Né? Na clínica, a gente tem uma dificuldade grande, porque tem hora que os pacientes querem fazer sem avaliar. E aí eu tenho todo um jeitinho, né? Uma maneira, as minhas secretárias, inclusive, eu aproveito para agradecê-las, porque eu deixo elas doidinhas. Não marca sem avaliar, preciso avaliar os pacientes. Nesse momento eu passo orientações, nesse momento eu identifico o que eu realmente posso fazer para os meus pacientes, né? E muitas das pessoas não valorizam esse momento. A dica é, conversem, busquem, mostrem para os profissionais o que vocês querem, testem, conversa mais de um, né? Com mais de um profissional. E será que tem como fazer um desenho antes, com uma rena, para me ver como é que vai ficar? Talvez um grande defeito hoje dos consumidores que ele seja a entrega, né? Nós confiamos muito, mas eu acredito que precisa de confiar, mas talvez aquele profissional, ele precisa de um pouco mais de entendimento nesse sentido. Olha a confiança que eu estou tendo dessa pessoa. Ela me procurou, ela me entregou o rosto dela. E assim, é uma coisa que eu falo que é muito comum lá na clínica. Se o paciente está inseguro, eu chamo, tiro ele da maca, levo ele de novo para a sala e falo, hoje você não está preparada para fazer. Vamos repensar nisso, vamos agendar. Para mim o horário livre aqui não tem problema nenhum. Eu quero meu paciente satisfeito e muito bem informado. Porque depois que a gente faz um procedimento, se aquilo não for esclarecido, Cris, vira justificativa, tá? Então o paciente ele precisa aprender a perguntar. Precisa aprender a valorizar o momento com o profissional antes, que é o momento que a gente chama de avaliação. Os pacientes não querem, não. Querem chegar e fazer. Já quer um resultado. Né? É a dica que eu dou. Sejam avaliados. Procurem profissionais que tenham esse tempo. Outra queixa que a gente vê muito grande das pessoas é que é o pescoço, né? Sim. Como o pescoço agora está sendo mais olhado, porque a gente está vendo diferenças, né? Às vezes cuida do rosto, mas e o nosso pescoço? Fantástico. O colo. Cris, o pescoço e o colo, eles são assim, duas áreas que estão assim, de 2 anos para cá, da pandemia para cá, as pessoas passaram a se observar, né? Nós tivemos tempo para isso. Mais tempo para ficar consigo mesmo, né? E aí o pescoço, muitas pessoas não sabem, mas o pescoço a gente consegue fazer inclusive botox no pescoço. Né? Tem um músculo muito forte aqui, que a gente chama de platisma, e esse músculo ele gera rugas também no nosso pescoço. Então, além da necessidade da produção de colágeno, porque aqui com esse músculo muito forte, a pele sofre muita atração devido à força do músculo. Com o processo de envelhecimento, a gente já não usa tanto protetor solar aqui como aqui. Esse pescoço, essa pele do pescoço sofre muito com a flacidez. Então os bioestimuladores de colágeno são muito indicados na atualidade, tá? E além do que nós falamos que é tratar o lado de fora, a pele,
Vocês devem conhecer muito sobre os peelings. Tem muitos pacientes aqui que conhecem. Ah, exatamente. Né? Eu quero saber sobre peeling. Exatamente. E aí existe uma diferença muito grande entre os peelings, porque existem os peelings mais superficiais. Um peeling muito conhecido, né? A nossa audiência com certeza conhece muito, o peeling de diamante. O que o peeling de diamante faz, pessoal? Ficou famoso pelas atrizes. Sim, o peeling de diamante é um peeling que ele age na camada superficial da pele, fazendo leves extrações de pele morta. Vamos falar assim, que eu acredito que os nossos ouvintes vão entender. Mas existem peelings mais agressivos e que trazem uma melhora na qualidade de pele que é impressionante. Então, tudo depende. Quero que os ouvintes entendam que existem os peelings superficiais e os peelings profundos. Hoje, a gente fala inclusive de peelings para retração da pele. Um exemplo interessante é a área dos olhos, Cris. Tem uma pele muito fina. As pessoas são submetidas a cirurgias estéticas plásticas para remoção do excesso de pele na área dos olhos, tanto pálpebra superior quanto pálpebra inferior. Porém, a cirurgia plástica ainda não está conseguindo entregar toda aquela remoção pela limitação da técnica, não pelos profissionais, não. Eles entregam o que podem. E aí os peelings têm entrado, muita gente deve conhecer, né, que ficou famoso inclusive recentemente por uma reportagem. Tem um peeling que a gente utiliza fenol, tá? Mas é uma porção do fenol. E o fenol é uma substância que faz retração e rejuvenescimento de uma maneira fantástica. Olha que interessante. Fora a necessidade dos pacientes de trocarem, aquele exemplo que eu te dei quando a gente estava conversando aqui no início, né? Quem sofre mais é a pele do lado de fora, pessoal, com radiação. O primeiro processo de envelhecimento que vocês aí de casa percebem no espelho da casa de vocês são as manchas, as pequenas ruguinhas. O olhar do profissional é diferente, a gente sabe o que está acontecendo lá dentro. É um músculo puxando, uma retração, enfim. Mas o paciente, ele vê a pele escurecida. Então, os peelings, eles servem muito para entregar esse primeiro degrau de busca pelos tratamentos. Olha que interessante. Que aí, quando o paciente sente a pele sem o danado do viço, né, que todo mundo fala, tá sem viço, os peelings químicos, eles entregam resultados palpáveis em pouco tempo. E aí, a gente tem até um mal, né, que as pessoas, a sociedade contemporânea, ela quer tudo rápido. A gente quer tudo efeito botox, com 15 dias tudo bem. O peeling, ele entrega uma resposta dessa mais rápida. Então, eu gosto muito de trabalhar, porque o paciente se sente recuperando a autoestima muito mais rápido, né? Diferente, por exemplo, de um bioestimulador que demora um pouquinho para a gente alcançar os resultados. Então, os peelings, a gente não abre mão. E o peeling eu posso fazer, eu tenho que ter um cuidado especial com a pele. O peeling é aquele que descasca, ele chega a descascar um pouquinho? Depende do peeling. Por exemplo, Cris, esse de diamante, ele não tem descamação. Sim. O diamante é bem na camada superficial da pele, tá? A tração que a gente faz com um aparelho que gera um lixamento, vamos dizer assim, não tem esse processo de descamação, é no momento. Mas a escolha dos ácidos, quando o peeling troca e chega a ser peelings químicos, aí a gente tem peelings mais agressivos no processo inflamatório, causando muita descamação, média ou leve. Aí depende de aonde que a gente leva esse peeling. Camada superficial, camada média ou até as profundas da pele, mas tem descamação. E a gente, qual que é o ideal fazer antes porque muita gente fala sobre essa questão de se preparar para o verão, né? Porque aí vem o sol, às vezes tem tratamentos que a gente não pode pegar sol. Sim, no sim. rosto. Todos os tratamentos para clareamento não pode ter radiação. E é um longo período? Sim. Alguns peelings o paciente precisa de ficar pelo menos de 30 a 90 dias sem exposição prolongada. É agora. A hora é tá agora. Na hora. Então eu costumo dizer assim, se a gente for utilizar um peeling de profundidade mediana, quando é que você viaja da próxima vez? É a primeira pergunta que eu falo. Daqui 30 dias. Então vamos fazer na volta. Não, eu só viajo em fevereiro, Grazi. Ok, então vamos fazer agora. Isso faz parte do processo de cuidados, porque a radiação, ela estimula a produção de melanina na pele. Melanina é o que dá mancha. Então, se eu estou no litoral, o simples fato de eu estar em um local mais quente já favorece a produção da melanina na pele. Tá? Eu posso estar de boné, de protetor, que o ambiente é quente, o ambiente já traz calor. Então, algumas pessoas falam, eu vou à praia, Grazi, eu me protejo muito no rosto, mas eu ainda assim volto com o meu melasma escuro. Mas eu falo, qual a temperatura da praia que você estava durante os 5 dias que você ficou? 40 graus? 39?
E para eu fazer, para eu ter esse cuidado, eu queria que você desse algumas dicas pra gente, assim, né? Para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, né? Nas demais plataformas. Perfeito. Qual que é a dica, assim, de autocuidado que você dá, né? Qual o cuidado que eu devo ter com o meu rosto, até antes mesmo de eu fazer algum procedimento? Perfeito. De cuidados básicos do dia a dia. Sim. Primeira coisa, pessoal, usem o protetor solar de forma sistemática. O que é sistemática? Adequada, né? Olha que dica interessante. Qual a quantidade de protetor solar que vocês estão usando? Sabe qual a pergunta que eu faço para os meus pacientes? Quanto tempo dura seu protetor solar? Alguns respondem 3 meses. Eu falo, está usando 1/3 do que precisaria. Então, olha que dica legal. Peguem os 3 dedos e passem o protetor solar de forma a preencher os 3 dedos, que você vai estar alcançando a quantidade de protetor solar adequada para a aplicação na face, mas isso não é uma dica minha não, é da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Só que eles falam na forma de uma colher, ninguém vai usar colher. Então, ó, aqui ó, 3 dedos, pessoal, que interessante isso, né? Muito. E aí, o protetor solar, ele deve durar uma média, nesses vidros comuns, 30 dias. Entenderam? E eu devo usar um filtro solar todos os dias? Todos os dias. Mesmo no inverno? Mesmo no inverno, porque hoje nós temos as radiações, além do inverno, a gente só tem uma camada de proteção de nuvens maior no céu, a gente tem radiação do mesmo jeito. É claro que os índices UVs estão mais baixos, tá? Existe, gente, uma tabela que a gente consulta na internet, façam uma experiência em casa, consultem aí, 7 da manhã, com a capacidade de produção do UV, no mesmo local, por exemplo, aqui em Conselheiro Lafayette, ao meio-dia e às 4 da tarde, vocês vão ver qual é essa diferença da produção dos índices UVs. Façam no inverno e no verão. No verão vai estar, claro, os índices estão mais altos, mas no inverno ainda assim tem. Mesmo pega um dia nublado, meio-dia, que vocês vão ver a capacidade que existe ali de manchar a pele. Grazi, e as luzes do Exato, celular? as luzes artificiais. Né? As É que a gente claro, usa. é muito interessante, Cris, porque os pacientes todos perguntam. E eu falo, a capacidade de geração de energia das luzes, como aqui, nós estamos num ambiente que tem muita luz. Então, ô Cris, sinto te informar que você tem que proteger mais, tá? Essas luzes têm uma intensidade maior. O simples fato do celular ficar na nossa frente, eu não comparo com a radiação solar, Sim. tá? A gente tem aí uma capacidade diminuída de produção de energia, mas tem. E pós-pandemia, o que as pessoas passaram a fazer? Trabalhar 8, 9, 10 horas em home office, tá? Então, exposição também. E aí, a outra dica poderosa, protetor solar com cor, Cris. Para quem tem manchas na pele, indispensável. E hoje existem os tons frios, os quentes. A indústria da beleza, ela está proporcionando, assim, simplesmente uma ampla gama de produtos. Precisa testar ou buscar um profissional para orientar vocês, né? Verdade. Às vezes o paciente não usa o protetor porque ele não sabe qual o melhor protetor. Ele relata que o protetor mela, que a cor ficou escura. Gente, não tem desculpa. Entra hoje numa farmácia, tem uma prateleira enorme, com várias linhas. E tem um detalhe, essas linhas estão inclusive separadas por prateleiras para facilitar a nossa identificação. Tá? Entrar na Araújo, Drogazil, enfim, farmácias em geral, que tem aquelas prateleiras pré-formadas, é fantástico, porque facilita a compra e a visualização dos produtos, tá? Isso é uma estratégia de marketing, mas para mim, eu falo com os meus pacientes, excelente, vocês conseguem visualizar, tem amostras muitas das vezes e o paciente consegue comprar. Mas a cor protege muito mais, isso não sou eu quem estou falando, existem evidências científicas, tá? Que o paciente que quer proteger de manchas, ele precisa ser exposto a uma quantidade de protetor adequado, principalmente sendo coberta por um protetor com cor, ou misturar a base num protetor incolor. Não tem desculpa. Eu uso um que já vem, eu não uso durante o dia maquiagem, só mesmo o protetor já com a base. Perfeito. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma pele morena, né? Mas eu ainda assim uso, eu tenho 50, fator 50 na minha casa, que eu uso esse, eu posso continuar usando. Perfeito. Pele morena, pele mais clara, tem que usar, tem a diferença? Não, olha só, é interessante a gente pensar o seguinte, se você está num ambiente controlado de radiação, por exemplo, aqui, ou na própria clínica, em casa, a gente tem um ambiente controlado, mas se eu estou na praia é diferente.
Se eu tô na praia, eu preciso de expor, principalmente se essa pele tiver manchas, eu preciso de expor a minha pele a uma frequência de reposição maior, porque o filtro solar... Não passa duro de inteiro. Não. O filtro solar, na maioria das vezes, ele é gasto, se ele é um filtro químico. Existem diferenças entre os químicos e os físicos. E aí uma outra dica interessante, para os pacientes que têm melasma, não sei se os nossos ouvintes conhecem, existe o protetor em bastão, Cris. Já viu? Nunca. Gente, é interessantíssimo. O protetor em bastão, ele é um protetor mineral. Ele gera uma capacidade de proteção muito maior. Gente. Sabe qual a terceira dica que eu vou dar para vocês? Pacientes com manchas, principalmente os melasmas que não tem cura, que o paciente vai precisar de se expor aos cuidados ao longo de toda a vida, sempre que tiverem em situações de exposição com a radiação muito aumentada, como os litorais, ou a própria casa, eu tenho piscina em casa, vou ao clube, vou ao sítio, enfim, o protetor em bastão. Mas como que é passado esse protetor? Anotem aí, 8 passadas no mesmo lugar. 8 passadas no mesmo lugar. Se eu passar uma vez, eu não vou alcançar a proteção que eu preciso. E aí isso fica fácil, porque ao entrar no mar, na piscina, ele não sai. Olha que legal, tá? Indispensável. Bom, e vocês também oferecem, hoje vocês fazem a questão da locação, né, de equipamentos para outras clínicas que trabalham com depilação a laser também, mas vocês também trabalham com procedimento. Tem muita gente que tem excesso de pelo, quer fazer aquela retirada dos pelos indesejáveis, né? Verdade. Aqueles que encravam, aquela coisa, homens que fazem aí, né, que tem que desfazer a barba e fica tudo empolado. Não tem coisa mais chata, né? Não tem, Sabe o né? que eu costumo dizer? Você tá num barzinho um sábado, aí uma amiga te chama, vamos pra cachoeira amanhã? Vamos pro clube amanhã? E aí você pensa 3 vezes, né? Não dá, não fiz a depilação. Não deu. Eu brinco que isso é um ponto de atenção muito grande. A depilação a laser hoje, que traduz, não só melhora na qualidade da pele, como clareamento, melhora, não só melhora, mas que acaba com aquelas manchinhas indesejadas que vêm da foliculite, da inflamação que o gilete causa, né? Então a depilação a laser que favorece todo esse contexto da pele mais clara, sem foliculite, sem manchas e o fato de deixar você sempre pronta, né, Cris? Pronta para aquele chamado de última hora. Pronta para o date, pronta para sair com a amiga, pronta para a rotina. E sabe uma coisa muito chata hoje, né? Por exemplo, é indicado para homens e mulheres, né? E o público masculino hoje está comprando a ideia, quer ver a turma lá da academia, que quando começam a giletar, né, começam a usar porque querem um corpo mais forte, mais sarado, se identificam mais com essas questões de camiseta, blusas que aparentam, né, que não querem parecer que estão suando tanto. É um público que hoje está buscando demais. Além de o aumento da frequência da giletagem escurecer, as foliculites também, o aspecto não fica bonito. Então, o público masculino, o feminino a gente já ganhou, a gente já sabe dos benefícios. Mas o público masculino, hoje, os atletas lá, os amigos do meu marido que praticam futevôlei, já estão entrando na onda, acabou essa ideia de que eles não se cuidam. Podem vir porque os benefícios são inúmeros. Bom, e pode pegar sol depois? Tem alguma? Sim, olha só que interessante. interessante. Existem alguns mitos, nós vamos gravar um podcast só de mitos da depilação a laser, porque são vários, né? Depois a gente combina isso. Com certeza. O paciente que é o seguinte, depois que ele faz a depilação, ele pode frequentar a piscina, ele pode sim. O que nós não podemos ter durante o tratamento é o bronzeamento da área tratada, tá? Então o paciente está fazendo a canela, a meia perna. Pessoal, ali não pode ter bronzeamento. Tá? Mas é bronzeamento. Agora, o simples fato de eu ir à piscina, ir até a cachoeira, se eu tiver com protetor solar, eu molho, dou, né, nado, enfim, e volto para ficar na sombra, isso não tem problema. Porque ninguém vai fazer uma depilação a laser, ele vai ficar 1 ano e meio, que é o tempo, em média, que dura o tratamento todo, sem viajar. Então, isso é um mito, gente. O paciente vive normal, mas cuidem da área que vocês estão fazendo o tratamento com laser. Passem protetor solar, é só isso.
Olha que maravilha. Ficou a dica para vocês, então. Já pode começar a fazer. Isso. Bom, hoje nós recebemos aqui Graziele Barros Rodrigues, proprietária da Corpus Clean, ela também que é biomédica, né, é fisioterapeuta, dermatofuncional, né, e, enfim, ela tem vários cursos no currículo dela, é uma pessoa especializada para cuidar de você, para cuidar da área do seu rosto, do seu pescoço, do seu cabelo, né? Vai tratar de você de uma forma carinhosa, de dentro para fora, inclusive, né? É verdade, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma paixão pela minha profissão, tá? Eu amo cuidar das pessoas. Para mim é um prazer enorme ter essa oportunidade. Ó, a gente vai deixar aqui também, né, nos caracteres para você, o endereço direitinho, né, da Corpus Clean para você procurar um contato, né? Você quer deixar algum contato especial? Eu vou deixar na descrição o nosso Instagram, vou deixar o da clínica e o meu, né? Existe uma diferença aí, o meu Instagram eu passo dicas maravilhosas para os pacientes, eu tenho mais tempo. E o Instagram da clínica, para quem quer atendimento aqui em Lafayette ou em Belo Horizonte, né? Porque a gente tem a clínica lá também. É só agendar seu horário. Obrigada, viu, Grazi? Adorei as dicas, conhecer um pouquinho mais, né, sobre você, né, sobre essa profissional que eu não sabia que era tão gabaritada, né? Que a gente às vezes conversa com as pessoas e o que é legal é isso, da gente receber as pessoas, de saber um pouquinho mais da história delas e que serve também de inspiração, né, para você aí do outro lado. Obrigada por acompanhar o nosso Fala Mágica. Obrigada, Grazi. Eu que agradeço, foi um prazer. Acompanhe aí em todas as nossas redes sociais, né? Esse programa completo está no YouTube, mas tem aí, a gente vai colocar uns trechinhos também para você acompanhar no nosso Instagram, no Facebook e também a gente está no Spotify, que você consegue ouvir, né? Estando no seu carro, é só colocar aí o nosso podcast Fala Mágica, tá bom? Obrigada a todos vocês aí pelo carinho, pela sua audiência. Até a próxima, pessoal. Espero revê-los, hein? Com certeza.